Olá, pessoal. Hoje nós vamos à correção das páginas que eu passei, 63, 64 e 65. Então, vamos lá. Aqui na 63, a gente começava com duas frases. Os leitores acharam estranho aquele texto e os leitores acharam um texto sobre o tenente. E aí ele pedia para a gente analisá-los de acordo com a ideia de sujeito e predicado. Bom, então no primeiro, a gente tem um predicado verbo nominal, porque como vocês perceberam ali que eu circulei, nós temos dois núcleos. Acharam, que é um verbo, e estranho, que é uma característica de estado, então é um predicativo. Então ali a gente tem um predicado verbo nominal, porque ele tem dois núcleos. Já no segundo, o predicado é apenas verbal, porque ele tem apenas um núcleo, um verbo, tá bom? O restante ali a gente tem os complementos do verbo e dos outros termos sintáticos, mas não é um predicativo, tá bem? Bom, depois na página 64, depois de ler esse textinho ali sobre jornalista britânico reflete sobre a era da pós-verdade, vocês iriam separar aquelas frases ali, o sujeito e o predicado circulando, sublinhando o núcleo do sujeito. Então, nós tínhamos Matthew D'Ancona, sujeito, barra, e ele mesmo que é o núcleo do sujeito. A própria delimitação dos significados do termo, barra, ele é o sujeito, e o núcleo do sujeito é delimitação. O que é o núcleo mesmo? É o que é o mais importante dentro do sujeito. Mas ele próprio, barra, é o sujeito. Ele é o núcleo do sujeito. As emoções e convicções pessoais, barra, o núcleo do sujeito, emoções e convicções. Na pergunta de número 2, ele dizia se houve predomínio da ordem direta ou inverso. O que é isso mesmo? A ordem direta é quando o sujeito está na frente do verbo, está na frente do predicado. E a ordem inversa é o contrário, quando o sujeito está lá no final. Então, aqui o predomínio é da ordem direta, pois o sujeito ele é antecedente ao predicado. A questão número 3, ele tinha duas frasezinhas e perguntava em qual dessas versões aí a gente tinha mais ênfase ao assunto e menos ênfase ao jornalista. Seria na segunda, tá? Que dizia sobre a era da pós-verdade, reflete o jornalista britânico. Agora, as orações 1 e 2, a pergunta era se elas estavam na ordem direta. Então, apenas a primeira está na ordem direta, pois nela o sujeito é antecedente ao predicado. O segundo, a ordem é inversa. Na letra C, levando em consideração o fato de que o título original do texto 1 se encontra na forma mais comum dos títulos jornalísticos, o que é possível observar no estilo desses títulos, tá? Então, é possível observar que há uma tendência ao emprego da ordem direta, ou seja, o sujeito vindo na frente do predicado. Lá em cima, na questão 4, observe o seguinte trecho. Mas ganhou força mesmo em 2016. A que se refere a forma verbal ganhou, refere-se ao termo pós-verdade. E o tipo de sujeito empregado confere coesão ao texto? Sim, porque aí a gente tem um sujeito desinencial, que dá coesão ao texto, pois trata de uma possibilidade de se referir ao mesmo tempo sem ficar repetitivo, né? Aí depois nós tínhamos essa tirinha linda, né, gente? É incrível, mas há muitos professores ruins. Aí o outro garotinho disse, com o salário que ganham e o reconhecimento que recebem. Aí o outro disse, o incrível é que ainda existam tantos bons professores. Bom, depois nós tínhamos qual é a crítica presente no último quadrinho da tirinha. A crítica, né, gente, é o pouco valor que se é dado aos professores. O sujeito da segunda oração do primeiro quadrinho é um sujeito inexistente, ou seja, é a oração sem sujeito, tá? Porque ali, ó, a gente tem o verbo haver no sentido de existir. E depois, reescrever a oração analisada no item anterior usando um verbo diferente, mas de igual sentido. Então, a gente podia usar o verbo existir. Mas existem muitos professores ruins. Agora, gente, a oração passou a ter sujeito. Com o verbo haver no sentido de existir, não tem sujeito.
Mas o verbo existir, ele tem sujeito. Por isso que aqui, ó, ele está no plural. Classifique os sujeitos das orações do segundo quadrinho. Aqui a gente tem, ó, que ganham e o reconhecimento que recebem. Os sujeitos aqui, ó, eles não estão explícitos, mas a gente sabe que são os professores. Então, o sujeito é desinencial ou oculto eles. Bom, gente, a tarefa vai ficar por conta das páginas 78 e 79. Fiquem bem.